Atos capítulo 14. Quando chegaram a Icônio, procuraram a sinagoga, como sempre faziam, e pregaram ao povo. A mensagem convenceu judeus e não-judeus. E não foi pouca gente. Mas os judeus descrentes começaram a difamar Paulo e Barnabé, semeando desconfiança e suspeita na mente do povo. Os dois apóstolos ficaram ali um bom tempo, falando aberta e confiantemente, manifestando os dons de Deus que confirmava a obra deles com milagres e maravilhas. No entanto, a opinião pública se dividiu. Alguns ficaram do lado dos judeus e outros defendiam os apóstolos. Um dia, depois de saber que um grupo formado por judeus e não-judeus havia se organizado para linchá-los, Paulo e Barnabé fugiram para as cidades próximas da Licaônia, Listra, Derbe e região. Ali prosseguiram anunciando a mensagem de Jesus. Em Listra havia um homem que não podia andar. Vivia sentado, pois era aleijado desde que nascera. O aleijado estava entre os que ouviam Paulo falar, e olhando nos olhos, o apóstolo viu que ele estava pronto para a obra de Deus, pronto para crer. Então disse bem alto para que todos ouvissem: Ponha-se de pé. O homem levantou-se e começou a pular e a andar, como se tivesse feito aquilo a vida toda. Quando viu o milagre, a multidão gritou entusiasmada no dialeto licaônico: Os deuses desceram a nós, esses homens são deuses. Para eles, Barnabé era Zeus e Paulo Hermes, o mensageiro dos deuses, pois era Paulo que falava. O sacerdote do santuário de Zeus organizou uma procissão com bois enfeitados e o povo em fila caminhando para os portões, prontos para o ritual de sacrifício. Mas quando Barnabé e Paulo perceberam o que estava acontecendo, trataram logo de impedi-los. Sacudindo os braços, interromperam a procissão e disseram: O que é isso? O que vocês pensam que estão fazendo? Nós não somos deuses. Somos homens como vocês e estamos aqui para trazer a mensagem de Jesus, para convencê-los a abandonar essas superstições e abraçar o Deus vivo, o Deus que nos fez e tudo mais, o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Nas gerações antes de nós, Deus permitiu que cada povo seguisse seu caminho. Mesmo assim, não os deixou sem pistas da sua existência, pois Ele é o autor da bela criação, derrama chuva, concede grandes colheitas. Se vocês estão alimentados e de coração alegre, isso é evidência da bondade daquilo que vocês não merecem. Com tal protesto enérgico e com dificuldade, os dois conseguiram impedir o sacrifício que os teria honrado como deuses. Logo depois, alguns judeus de Antioquia e de Icônio apareceram na cidade e induziram a multidão a se revoltar contra Paulo e Barnabé. Eles surraram Paulo até deixá-lo inconsciente e arrastaram ele para fora da cidade, pensando que ele já estava morto, e deixaram ele ali. Quando os discípulos chegaram ao lugar em que o apóstolo estava, ele voltou a si e se levantou. Retornou à cidade, mas no dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. E depois de proclamar a mensagem em Derbe e estabelecer um bom grupo de discípulos, eles fizeram o caminho até Listra, depois até Icônio e em seguida a Antioquia, encorajando os discípulos e exortando-os a prosseguir na fé e a não desistir.
também deixaram claro para todos que não seria fácil. Todo o que está a caminho do reino de Deus enfrentará tempos difíceis. Paulo e Barnabé escolheram líderes em cada igreja. Depois de orar e jejuar, consagraram os novos líderes ao Senhor, a quem haviam confiado a própria vida. Fizeram o caminho de volta sempre trabalhando e, através da Pisídia, chegaram a Panfilha e pregaram em Perge. Por fim, chegaram a Atália e embarcaram num navio de volta até Antioquia, aonde tudo tinha começado. Tinham sido enviados pela graça de Deus e agora estavam a salvo em casa, pela graça de Deus, depois de fazer um excelente trabalho. Na chegada, reuniram a igreja e apresentaram um relatório da viagem, contando em detalhes como Deus os tinha usado para escancarar a porta da fé para que gente de todas as nações pudesse entrar. Ficaram ali algum tempo, descansando com os discípulos.